Bom dia, a graça e a paz de Jesus. Que bom nós estarmos juntos novamente para a Escola Dominical. E com toda certeza hoje Deus tem algo muito especial para todos nós. E eu quero ler um versículo da Palavra de Deus que foi o versículo que me acompanhou durante essa semana, que está em Romanos 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um versículo que eu sempre tenho dito que é difícil nós estarmos analisando esse versículo, é meio complicado. Mas nós sabemos que os planos de Deus não podem ser interrompidos. E nós sabemos que tudo que está acontecendo na nossa vida, Deus vai reverter em bênção para todos nós. Então esse é um consolo maravilhoso que nós temos da palavra de Deus. É uma palavra de estímulo, realmente de estímulo. É uma palavra que traz para nós esperança, para nós prosseguirmos diante das nossas batalhas, diante das nossas lutas. E hoje nós temos uma aula muito especial com o missionário Felipe Souza, que ele estará ministrando a palavra amor, fé e esperança. Eu espero em Deus que você possa tirar lições importantíssimas para a sua vida diante dessa aula. E que o Felipe tenha a unção do Espírito Santo para realmente ministrar essa palavra aos nossos corações. Que Deus abençoe, que o Senhor continue agindo na nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por esses momentos tão especiais da Escola Dominical, onde nós teremos um assunto muito importante. Permita, Deus, que possamos estar bem sensíveis à Tua Palavra. E abençoe, Senhor Deus, o missionário Felipe, para que ele tenha a unção vinda do Senhor para ministrar a todos nós essa palavra que o Senhor tem colocado no coração dele. Nós oramos, agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, o missionário Felipe Souza. Olá, irmãos, bom dia, tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre amor, fé e esperança, descrita por Paulo em Colossenses. Vamos lá? Na carta de Paulo aos Colossenses, ele descreve algo muito interessante do verso 3 ao 9, né? Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento e da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É interessante que o contexto dessa carta, mesmo sendo tão distante, numa linha temporal, tem alguns conceitos um pouco parecidos. Paulo escreve essa carta à igreja colossense, que foi fundada por um cooperador dele. É interessante que Paulo até descreve Epáfras como cooperador de prisões, né, companheiro de prisões, em Filemão 1:23. E Epáfras tinha passado por essa cidade, tinha investido seu tempo evangelizando, discipulando e implantando uma igreja nessa cidade, mas nessa região começa a surgir o que seriam algumas heresias, como Paulo descreve,
A gente pode até viajar e pensar um pouco que seria algo parecido com o gnosticismo ou um proto-gnosticismo, porque o gnosticismo só vai surgir mesmo um século depois. Mas Paulo, ele ouve Epáfras falando justamente pedindo essa ajuda, e Paulo escreve essa carta justamente para combater esses pontos, e acho que o mais importante, né, ele vai apresentando como temática principal a total suficiência de Cristo, em oposição ao vazio da filosofia humana, né, em vazio das nossas inquietações e pensamentos e tantas coisas que a gente pode desfrutar no mundo das ideias, mas que no fim das contas se tornam vãos, se tornam vazios, comparados à suficiência de fato que Cristo se apresenta, né? E essa carta ela é descrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Paulo estava em prisão domiciliar em Roma desde 57, isso que ele vai ficar até 62, e essa prisão domiciliar de Paulo seria em alguns aspectos parecido com o que a gente está passando, de pandemia, de estar isolado, de não poder se deslocar. E esse é um pouco do contexto, né? Esse é um pouco do contexto de um apóstolo estar preocupado com essa igreja e cuidando dela. E é interessante que ele começa nesse agradecimento pontuando coisas tão especiais, né, dessa igreja. E ao ter o convite do pastor para fazer essa aula e pensar que temática que a gente podia estudar em momentos tão fortes que a gente tem passado dentro da comunidade, uma coisa que eu posso pensar é que, de fato, quando eu penso na minha igreja, eu penso justamente que Deus tem me ensinado um pouco mais da fé, um pouco mais do amor, um pouco mais da esperança através da vida de vocês, através da vida de homens e mulheres simples que conhecem a Cristo Jesus, como todos nós somos, né? E é interessante que como a gente pode descrever essa fé em quê, né? Lá em Tiago 1:6-8, capítulo 6, verso 8, há uma descrição muito interessante, né, dessa fé, principalmente no que a gente tem passado muitas vezes, que é nas orações. A fé que Deus está ouvindo as nossas orações e Ele se importa conosco. Ele é um Deus que governa de fato, que Ele intervém, né? E no capítulo 1, versículo 6 e 7, ele fala: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. É interessante que nessa carta de Tiago, uma carta tão pastoral, ele pontua e tenta deixar o mais claro possível no que devemos ter essa fé quando oramos. E isso como é real e próximo dos nossos dias, né? Quando a gente ora pela saúde de um irmão, de um amigo, de um familiar, quando a gente clama a Deus por as nossas próprias vidas e pelo cuidado de Deus para com os nossos entes queridos, esse é o momento que nós podemos exercitar essa fé e, de fato, acalmar os ânimos e confiar que Deus está conosco. Mas Paulo, nessa carta, ele vai além, ele não fala apenas dessa fé, mas ele fala do amor, como em tantos outros momentos de outras cartas paulinas. E esse amor pode ser pensado a quem? Né? Primeiramente, podemos pensar esse amor a Deus, assim como está descrito lá em Deuteronômio 6:5, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Eu gosto muito desse versículo porque me faz pensar justamente num amor completo a esse Deus, num amor que faz com que a gente mude de fato os nossos pensamentos, as nossas motivações e intenções, e esse é um amor que tem que ser mais praticado. E como é bonito eu ver nossos irmãos, nossa igreja se alegrando mesmo com os que estão se alegrando, chorando com os que estão chorando, se importando a ponto de ligar, de mandar uma mensagem, de entrar em contato, de conversar, de ouvir os irmãos. E isso cada vez mais eu tenho visto que é um grande ensino que temos tido nesses dias, nesses meses, nesses anos já, né? De um normal tão diferente.
creio que Deus tem muitas coisas para nos ensinar em qualquer momento, em qualquer situação. Mas nesse momento eu vejo que Deus nos ensina a ter essa prática de fé e amor, assim como a gente descreveu. Mas também a gente, como cristãos, a gente vê esse amor ao próximo, lá como descrito em João 13. Um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E Cristo Jesus deixa bem claro esse posicionamento, não é? Olha, como saberão que vocês são meus discípulos? Como saberão que de fato vocês não apenas são cristãos dentro das igrejas ou nas ritualísticas? Saberão quando amarem uns aos outros. Quando saberão que de fato nós levamos a sério a nossa fé e praticamos ela e tentamos praticar ela da forma mais idônea possível, de forma mais séria possível. Quando as pessoas verem em nosso testemunho, algo maior do que apenas uma religião praticada, mas um estilo de vida, algo mais profundo, algo mais visceral, né? Mas esse amor que Jesus nos ensina, acho que se torna um dos momentos mais viscerais, seria não apenas amar o próximo, não apenas amar a Deus, não apenas amar os que nos amam, mas amar os nossos inimigos, assim como lá no Sermão do Monte, em Mateus 5:44, ele descreve: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol entre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Penso eu que nesse momento e nessa fala não tem espaço para a gente tecer julgamentos de como é que eu vou amar aquele que fez isso, que fez aquilo. Afinal de contas, se a gente colocasse esse mandamento de Deus em um espectro de apenas utilitarismo, né? Que utilidade Deus teria em amar a nós? O que muda na essência e no poder e na natureza de Deus nos amar? Mas Ele nos ama, e nos ama muito mais do que nós merecemos, não é? Por fim, esse trecho da carta aos Colossenses, Paulo descreve algo muito especial e muito importante nos dias de hoje e na vida de todo cristão, que é a esperança. E muitas vezes a esperança se divide em nosso pensamento com esperar do quê? Esperar de quem? Esperar para quê? E essa esperança cristã é um pouco mais direcionada a fazermos de fato um exercício de fé, um exercício de amor, um exercício de esperar mesmo, né? Em Jeremias 14:22, o profeta descreve: entre os ídolos inúteis das nações existem algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuva copiosa? Somente tu o podes, ó Senhor nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas as coisas. Se lembre disso nos dias bons, se lembre disso nos dias maus, nos dias não tão bons assim, né? A nossa esperança tem que estar no Senhor, porque Ele faz todas as coisas. A nossa esperança, de fato, tem que estar no Deus que fez tudo isso. E que Ele toque aos nossos corações e que Ele fale aos nossos corações. Que nessa breve conversa e breve estudo à luz da palavra, que assim como a carta se chegou aos de Colossos para alicerçar sua fé, amor e esperança, que essa palavra encontre em nós terreno bom e fértil para de fato frutificarmos e crescermos em amor, em fé e esperança. Pois afinal isso faz toda a diferença, não é? Queria finalizar orando por nós, para que Deus nos ensine um pouco mais desses 3 atributos de Deus que refletem em nós um pouco de quem Ele é para nós. E também devemos refletir um pouco em nossos próximos, em nossos inimigos, nossos irmãos, quem Ele é para nós. Querido Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos dá. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos pelas bênçãos que o Senhor tem dado a todo o teu povo, a todos nós. Pai, muito obrigado também, Deus, porque o Senhor tem permitido momentos que podemos
de forma mais prática, amar os próximos, amar os que estão à nossa volta, os nossos parentes, nos dispor a servir, também os da igreja. Pai, cuida de cada um de nós. Eu não sei tudo o que meus irmãos têm passado, mas o Senhor sabe. Então, Deus, que o Senhor toque o coração de cada um deles e que o Senhor fale a nós. Assim como lemos na Tua Palavra, que o Senhor nos ensine um pouco mais do que é Teu amor, Tua fé e a esperança que devemos ter em Ti. Que todos esses atributos Teus, que o Senhor nos ensina a cada dia, que o Senhor nos ensine a cada dia mais, para sermos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus e mais distantes do velho homem que já fomos. Seja conosco, meu Deus. Pai, fortalece os meus irmãos. Nos ensina a amarmos uns aos outros. Nos ensina a fortalecermos uns aos outros em amor, em fé e esperança. E que, de fato, as pessoas entendam e vejam em nós pequenos discípulos de Jesus, quando, de fato, praticarmos tudo isso. Meus irmãos, que Deus abençoe. Queremos agradecer a Deus por esses momentos especiais de estudo da palavra, agradecer ao missionário Felipe e agradecer porque a palavra vem realmente de encontro ao nosso coração. Nós agradecemos por tudo que Deus tem realizado na nossa vida. E eu quero fazer um convite para você que às 18 horas nós estaremos juntos novamente para prestar esse culto de louvor, de adoração ao nome do Senhor. Tenha um bom domingo, um bom almoço na presença do Senhor. Deus abençoe todos vocês e até às 18 horas.